Boa noite. O nosso grupo então vai trabalhar um pouquinho sobre as propriedades térmicas da matéria. Propriedades térmicas da matéria nada mais é como a forma como um material reage ou responde à aplicação de um calor. Trago também algumas definições, então. Calor. O que é o calor? É a energia térmica, né? Representada pela letra Q maiúsculo. Ele pode ser expresso em calorias, joules ou BTUs. Ou seja, calor então é a quantidade de energia térmica transferida entre sistemas ou corpos, exclusivamente por uma diferença de temperatura, e não há envolvimento de um trabalho mecânico direto. Já a temperatura é um nível de atividade térmica, ou uma força motriz para a transferência de calor. Pode ser medida tanto em Celsius quanto em Kelvin, ou ainda em Fahrenheit. Ou seja, a temperatura é uma medida. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média das partículas. A transferência de calor, então, ela é um processo de passagem de energia térmica de um corpo para outro, ou entre partes de um mesmo corpo, que ocorre exclusivamente devido a uma diferença de temperatura entre eles. Então, quando um sólido recebe calor, essa energia não fica armazenada como calor, ela é convertida em energia interna, aumentando assim a agitação das partículas. Ou seja, isso faz com que a temperatura do sólido seja elevada e a sua energia pode se propagar para regiões mais frias. No caso, se a quantidade de calor for suficiente, o sólido pode se fundir e passar então para um estado líquido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a expansão térmica. O que se entende por expansão térmica? Nada mais é que o aumento das dimensões, tamanho ou volume de um corpo, quando a sua temperatura aumenta, devido ao aumento da agitação das partículas desse material. A expansão, então, ela ocorre de três formas. A gente tem a expansão linear, que é o aumento do comprimento de um sólido, de um corpo sólido, quando ele é aquecido, embora mantenha as suas dimensões, as outras dimensões praticamente constantes, que no caso a altura e a largura. Já na expansão superficial, ocorre o aumento da área dessa superfície, como uma chapa ou uma placa metálica, quando esta sofre um aumento de temperatura. Ainda na expansão volumétrica, ocorre o aumento do volume total do corpo com o aquecimento. É comum em líquidos e gases, mas também pode ocorrer nos sólidos. A expansão linear, então, a gente tem a representação da sua fórmula, onde o ΔL é a variação do comprimento, o alfa é o coeficiente de expansão linear desse sólido, né? No caso, é característico de cada material. E temos o L como comprimento desse sólido e o ΔT, que é a nossa variação de temperatura. Um dos exemplos, então, é um fio metálico que se estica ao ser aquecido. Ainda falaremos da expansão superficial, em que o ΔA é a variação dessa área, o ΔZ é a área inicial e o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Um exemplo disso, então, são placas de metais quando são expostas ao sol, que elas sofrem uma expansão em sua área. Ainda temos a expansão volumétrica, né? Onde o ΔV é a variação desse volume, o V0 é o volume inicial antes do aquecimento, e o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. No caso, um exemplo, então, um balão cheio de ar, ele aumenta de volume quando ele é exposto ao sol. Falarei agora sobre as propriedades mais importantes da matéria. Conhecida como condutividade térmica, é a capacidade que o material tem de conduzir calor por meio da vibração das suas partículas ou a movimentação de seus elétrons, em metais, no caso. Temos que a água tem um calor específico de 4.186 joule por quilo por Kelvin, enquanto que o ferro tem um CP de 450 joules por quilo por ferro, por quilo por
Kelvin. Essa comparação, então, ela estabelece o quê? Que a água armazena quase 10 vezes mais calor que o ferro para a mesma variação de temperatura. Em contrapartida, a água tem uma condutividade térmica de 0,6, enquanto que o ferro tem uma condutividade térmica de 80. E o que isso significa? Que o ferro, então, conduz calor 100 vezes mais rápido do que a água. Diante disso, podemos concluir que a água é um pobre condutor de calor em relação ao ferro. Entretanto, a água é um excelente meio para armazenar energia térmica. Todos os materiais têm suas respectivas condutividades térmicas, conforme mostra a tabela ao lado. Agora eu vou falar sobre a difusividade térmica, que é uma propriedade que indica a velocidade com que o calor se espalha pelo material. Ela pode ser entendida como a razão entre o calor conduzido através desse material e o calor armazenado por unidade de volume. Então, a gente tem que o termo CP ele aparece com frequência na análise da transferência de calor, denominado calor específico, em que ele representa a capacidade de um material de armazenar calor por unidade de massa. Quando multiplicamos o calor específico pela densidade, nós temos a capacidade térmica por unidade de volume. Isso nos indica que quanto calor um material pode armazenar em um determinado volume. A difusividade térmica. Na difusividade térmica, um material que tem uma alta condutividade térmica ou uma baixa capacidade térmica, obviamente ele apresentará uma grande difusividade térmica. De acordo com a fórmula, a difusividade térmica nada mais é do que a constante térmica dividido pela densidade do material multiplicado pelo calor específico, a pressão constante. Assim como a condutividade térmica, a difusividade térmica também tem uma tabela em que cada material apresenta a sua difusividade térmica. Então, quanto maior for a difusividade térmica, mais rápido será a propagação de calor no meio. Um pequeno valor de difusividade térmica significa que a maior parte do calor é absorvida pelo material e uma pequena parte de calor é conduzida adiante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre calor específico. Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa de um material em graus Celsius, ou Kelvin. Calor específico é uma propriedade intrínseca de uma substância, de um material. Portanto, objetos que são feitos de mesma substância terão capacidade calorífica proporcionais às suas massas. Em faixas de temperaturas próximas à temperatura ambiente, o calor específico ele é aproximadamente constante. Então, a fórmula traz que a quantidade de calor ela é igual à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que na verdade é a temperatura inicial menos a temperatura final. Agora falarei sobre transferência de calor por condução. O mecanismo de transferência de calor por condução se caracteriza pela energia térmica em um meio material sólido, principalmente causada pela existência de um gradiente de temperatura, apenas pela vibração e colisão dessas partículas. Conhecida como a lei de Fourier, a fórmula geral da transferência de calor por condução diz que a quantidade de calor transferido por unidade de tempo ela é igual à condutividade térmica do material vezes a área da seção transversal da qual o calor flui, vezes o ΔT, que é a nossa variação de temperatura entre as extremidades do material. E o L é a espessura ou comprimento do caminho percorrido pelo calor. Então, o que acontece aqui na condução? Há uma oscilação das partículas, porém elas não se propagam. Apenas o calor se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio. Um exemplo disso é uma panela metálica sobre o fogão ligado. Ocorre uma colisão das moléculas e a panela, por sua vez, conduz calor para a comida que está no seu interior. Agora, a transferência de calor por convecção. A transferência ocorre por meio do movimento de massa de um fluido, onde o calor é transportado junto com o fluido que se move. Essa transferência é representada da seguinte forma: a quantidade
Q é a taxa de transferência de calor, o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção, o A é a área da superfície, né, de troca térmica, e o ΔT é a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. No caso aqui, o valor de H depende do tipo de fluido, da velocidade do escoamento e da geometria do sistema. Por isso, ele pode variar muito, de 5 na convecção natural do ar até 10.000 em trocadores de calor com água em alta velocidade. Aqui, então, na convecção, o que acontece? As partículas propagam juntamente com o calor. Ocorre exclusivamente em fluidos. Um exemplo disso é o ar-condicionado, onde o ar frio, por ser mais denso, ele desce, né? De certo modo, o ar quente sobe, então fica circulando. Agora eu vou falar da transferência de calor por radiação. A transferência de calor ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho, e sem a necessidade de um meio material. Podem ocorrer no vácuo entre superfícies com diferentes temperaturas. A fórmula, então, que representa essa situação, ela é dada da seguinte forma, em que o Q é a quantidade de transferência de calor por radiação, igual o E, que é a emissividade da superfície, o gama, que é a constante de Stefan Boltzmann, no valor de 5,67 vezes 10 na menos 8, o A é a área da superfície que emite essa radiação. E as temperaturas são usadas, as temperaturas tanto a de superfície quanto a do ambiente, são trabalhadas em Kelvin, são temperaturas absolutas. Então, agora eu vou dar sequência sobre a equação da difusão de calor. A equação da difusão de calor, ou equação do calor, nada mais é que um balanço de energia para um processo de condução de calor. Um dos principais objetivos na análise de um processo de condução de calor é determinar a distribuição de temperatura, ou seja, como a temperatura varia no meio. Conhecida essa distribuição, pode-se determinar o fluxo de calor em qualquer ponto do meio ou em sua superfície através da lei de Fodor. Consideramos um meio homogêneo no interior do qual não existe transferência de calor devido ao movimento global do fluido. Destaca-se então um elemento diferencial deste meio para análise através do estabelecimento de um sistema envolvendo este elemento. Então, aqui temos a representação da equação, que representa a transferência de calor com geração interna e variação no tempo. Essa equação leva em conta a condução de calor nas direções x, y e z, a geração interna de calor, que é o Q, e a variação da temperatura ao longo do tempo. Ela é válida para meios com condutividade térmica, K, densidade ρ e calor específico, que é o Cp. Na segunda equação, considerando K como sendo constante com a temperatura. Então, onde o alfa é a difusidade térmica do material, dada por alfa igual a K, dividido pelo ρ vezes Cp. Essa equação mostra que a variação da temperatura no tempo depende da distribuição espacial da temperatura e da geração interna de calor. Condições de contorno e inicial. Condição de contorno é uma afirmação matemática relativa ao comportamento da variável dependente. As condições de contorno especificam a condição térmica na superfície das fronteiras da região. As condições utilizadas são temperatura, fluxo de calor especificada e condições de contorno convectivas, que é o balanço. Então, indo mais a fundo para descrever melhor e explicar sobre as condições de contorno inicial,
Em problemas matemáticos e físicos, condições de contorno especificam o comportamento da solução em seus limites ou fronteiras, enquanto condições iniciais especificam o estado do sistema em um determinado momento inicial. Em outras palavras, então, condições de contorno definem o que acontece nas bordas do domínio do estudo, e condições iniciais definem como o sistema começa. Condições de contorno descrevem o comportamento da solução em relação ao espaço, especificam valores ou relações que a solução deve satisfazer nas bordas do domínio. Por exemplo, em um problema de transferência de calor, as condições de contorno podem especificar a temperatura ou o fluxo de calor em diferentes partes da superfície do objeto. São necessárias para resolver equações diferenciais, parciais ou problemas que envolvem equações com variáveis espaciais. E sobre as condições iniciais, descrevem o estado do sistema em um determinado instante de tempo, geralmente no início da análise, então o tempo igual a zero. Especificam os valores iniciais das variáveis do problema. Por exemplo, em um problema de dinâmica, a condição inicial pode especificar a posição e a velocidade iniciais de um objeto. São necessárias para resolver equações diferenciais que dependem do tempo. Por um exemplo, então, imagina um copo de água quente colocado em uma mesa. Na condição de contorno, a temperatura ambiente ao redor do copo é uma condição de contorno, pois define o ambiente em que o calor está sendo transferido. E em relação à condição inicial da água dentro do copo é uma condição inicial. A temperatura inicial da água dentro do copo é uma condição inicial, pois define o estado inicial do sistema. Em resumo, as condições de contorno iniciais são fundamentais para definir completamente um problema e obter uma solução única. Então, aqui, em relação aos gráficos, temos essa tabela, condições de contorno da equação de difusão do calor na superfície x igual a zero. Temos aqui, então, 4 exemplos, como o número 1, a temperatura da superfície constante. A superfície permanece a uma temperatura fixa, temperatura da superfície, né? No segundo gráfico, a gente tem então demonstrando a linha em negrito, né? Em todos. A segunda, o fluxo de calor constante. A A, que é a superfície com fluxo definida, entrada ou saída de calor específica. E a B, que é a superfície adiabática sem troca de calor, que ela é isolada. E a 3, condições convectivas na superfície. A troca de calor com o meio externo, ar e água, por exemplo, proporcional à diferença de temperatura entre o fluido e a superfície. Então, agora será falado sobre a condução unidimensional de calor em regime permanente. Em um sistema unidimensional, os gradientes de temperatura existem somente ao longo de uma única coordenada e a transferência de calor ocorre exclusivamente nessa direção. Em regime permanente, a temperatura é independente do tempo. A temperatura é função exclusivamente da coordenada x e o calor se transfere somente nessa direção conforme o gráfico abaixo. Então, aqui a gente tem o T infinito 1, né, que é o fluido quente, que ele vai descendo até chegar ali no T infinito, no fluido frio. Então, na altura o fluido é quente e abaixo o fluido é frio. Considerando o regime permanente, fluxo unidimensional sem geração de calor, a equação da difusão de calor se resume à fórmula abaixo, que é d sobre dx vezes K vezes dt dividido por dx igual a zero. Então, consideramos o K uma constante com a temperatura e integrando a gente tem a fórmula K vezes dt sobre dx igual ao C1. Então, essa fórmula a gente descobre o C1. As condições de contorno são, então,
para x igual a 0, a gente tem o TS1, e para x igual a L, a gente tem o TS2. Substituindo, então, as condições de controle, né, que é o CC, a gente tem o C2 igual a TS1, e o C1 a gente tem, então, a fórmula TS2 menos o TS1 dividido por L. Observamos que a distribuição de temperatura ela é linear, então o fluxo de calor, resumindo aquela fórmula ali, a gente utiliza o Qx, né, sobre o K dividido por L, que é vezes o TS1 menos o TS2. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a resistência térmica, sobre a lei de Ohm, né, que é a fórmula U igual a R vezes I. Então, isso é igual à diferença de potencial, né, que é a medida, ela é proporcional à intensidade de corrente pela resistência. Então, podemos resolver problemas de transferência de calor por analogia com a lei de Ohm. Então, isso, né, ela é a oposição que o material oferece à passagem do calor, que é uma parede plana, por exemplo. Então, a gente usa a fórmula Qx igual a ΔT sobre x dividido por K vezes A. Então, a gente tem o uso do raio crítico. O que é o raio crítico? Então, em sistemas cilíndricos, né, e esféricos, a área superficial ela aumenta com um raio. Isso significa que ao adicionar isolamento, né, a resistência à condução ela aumenta. Então, a área da convecção também aumenta. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a condução multidimensional de calor em regime permanente. Então, os exemplos, né, de condução multidimensional, a gente tem o pilar, que a gente usa o T ali, que o F vai ser XY. A lata, que é um cilindro curto, a gente vai usar as esferas Z e R. E o paralelepípedo, a gente vai usar o X, o Y e o Z. E os métodos de solução, que são os analíticos, que é a solução exata da equação diferencial, os gráficos, que são tabelas e gráficos, né? E os métodos numéricos, que são a simulação numérica. Então, os métodos analíticos, a gente tem como condução bidimensional, que ela é a transferência de calor em duas dimensões, né? Então, geralmente em um plano. É um conceito importante em diversas áreas. Em termos de transferência de calor, a condução bidimensional, ela descreve como o calor se propaga em duas direções, dentro de um material, geralmente em um plano. Por exemplo, a condução de calor em uma chapa metálica ou em uma placa de circuito eletrônico pode ser analisada como um problema bidimensional. O segundo tópico é a ausência de geração de calor, né, que ocorre quando não há diferença de temperatura entre dois sistemas ou corpos, ou quando um sistema está isolado em seu entorno. Nesses casos, não há troca de energia térmica entre eles e, portanto, não há transferência de calor. Objeto de ambiente com a mesma temperatura, né? Vamos supor assim, vamos supor, se você colocar uma xícara de café quente em uma sala onde a temperatura ambiente é igual à temperatura do café, não haverá transferência de calor entre a xícara e o ambiente, né? Agora, o terceiro tópico é o regime permanente, né? Então, esse regime ele é um sistema de grandezas, né? Como velocidade, temperatura, pressão. E em um ponto específico, eles não mudam com o tempo. Isso não implica que o sistema seja estático, né? Então, o fluido ou matéria pode estar em movimento, mas as propriedades em cada ponto fixo permanecem as mesmas. Então, o regime permanente contrasta com o regime transitório, onde as propriedades do sistema variam com o tempo.
E o por último, né, que fala das propriedades constantes, são valores que não podem ser alterados após sua declaração. Elas são usadas para representar valores fixos e reconhecidos em um programa, como o número em dias, em um ano ou valores de pi, por exemplo, né? Em termos de programação, né, as constantes elas ajudam a tornar o código mais legível, mantendo os valores fixos e evitando modificações acidentais. Agora, passando para o próximo tópico, né, a gente tem essa solução analítica, que é conforme a fórmula ali apresentada. Então, observa-se, né, que mesmo que a geometria seja mantida para outras condições de contorno, né, novas expressões analíticas serão obtidas para a distribuição de temperaturas. Então, temos os fatores de forma. Os fatores de forma, que é considerada, né, o símbolo S, são uma forma rápida de se resolver diversos problemas de transferências de calor bidimensionais ou tridimensionais em regime permanente. Nesse caso, admita-se que a taxa de transferência de calor pode ser representada com uma fórmula ali abaixo, né, que é o Q igual a S vezes K vezes o ΔT. Então, a gente nota-se, né, que na maioria das situações a condução de calor ocorre entre contornos dos corpos envolvidos, cuja temperatura são consideradas constantes. Então, aqui abaixo, né, a gente tem vários sistemas, esquemas, restrições e fator de forma. Então, no caso 1, a gente tem ali uma esfera isoterma, né, enterrada em um meio semi-infinito. Aí, ali mostra o esquema do lado, né? O caso 2, a gente tem um cilindro horizontal de comprimento L, isotérmico, enterrado em um meio semi-infinito também. O caso 3, a gente tem um cilindro vertical em um meio semi-infinito. No caso 4, a condução entre dois cilindros de comprimento L em um meio infinito. O caso 5, um cilindro circular horizontal de comprimento L, centralizado entre planos paralelos de comprimentos iguais e largura infinita. O caso 6, a gente tem um cilindro circular de comprimento L, centralizado em um sólido quadrado de mesmo comprimento. No caso 7, a gente tem um cilindro circular excêntrico, né, de comprimento L em um cilindro de mesmo comprimento. No caso 8, a gente tem a condução através das extremidades adjacentes de paredes. O caso 9, a gente tem condução através do encontro de três paredes em uma diferença de temperatura ΔT1 menos ΔT2, né? Através das paredes. O caso 10, a gente tem o disco de diâmetros D e o T1, né? Sobre o meio semi-infinito de condutividades térmicas K e T2. O caso 11, a gente tem canal quadrado de comprimento L. O caso 12, a gente tem uma esfera isotérmica de diâmetro D e temperatura T1 em um meio infinito de temperatura T2. O caso 13, a gente tem disco isotérmico de diâmetro D e temperatura T1 infinitivamente fino em um meio infinito a temperatura T2. O caso 14, a gente tem um retângulo de comprimento L e largura W a temperatura T1 infinitamente fino em um meio infinito a temperatura T2. O caso 15, a gente tem a fórmula cuboide, né, que é um cubo de altura D e base quadrada de lado D, maiúsculo, a temperatura T1 em um meio infinito a temperatura T2. Então, né, muitos problemas que envolvem geometrias ou condições de contorno complexas não podem ser resolvidas analiticamente. Então, nesse caso, a gente recorre-se a outros métodos de solução, como os métodos numéricos. Então, as vantagens dos métodos numéricos é que eficiência em relação ao tempo requerido e a facilidade em se efetuar mudanças em parâmetros. Então, a gente tem ali, né, os principais métodos empregados em fenômeno de transporte, que tem o método das diferenças finitas, né,
que a gente considera como a sigla MDF, que esse é o método das diferenças finitas, é um método de resolução de equações diferenciais que se baseia na aproximação de derivadas por diferenças finitas. Por segundo ali, a gente tem o método dos volumes finitos, né, que é pela sigla MVF, que então é o método dos volumes finitos, é um método de resolução de equações às derivadas parciais, baseando na resolução de balanços de massas, energia e quantidade de movimentos a um determinado volume de meio contínuo. O terceiro, a gente tem o método dos elementos finitos, que é o MEF. Então, ele é um método numérico amplamente, utilizado para analisar o comportamento de estruturas e sistemas físicos complexos, dividindo-os em elementos menores e interconectados, Então, ele permite resolver equações diferenciais que descrevem fenômenos como tensões, deformações, fluxo de calor, entre outros, e com certeza isso a gente consegue resolver problemas como, por exemplo, na área da engenharia, que é a nossa área. E por último, temos o quarto tópico, que é o método dos elementos de contorno, que é utilizado pela sigla MEC. Então, ele foca, apenas no contorno do problema, o que pode simplificar a modelagem e reduzir a complexidade computacional, especialmente em problemas como domínios infinitos ou semi-infinitos, E por último, a gente tem a resolução do sistema de equações, que esse assunto aborda, Então ele deve se escolher um método adequado para a resolução do sistema de equação obtido. Se o sistema for linear, pode-se recorrer a métodos diretos ou métodos interativos, como Gauss-Seidel, Por exemplo. Dando continuidade, então, vamos tratar do assunto condução de calor em regime transiente. A condução de calor em regime transiente ocorre quando a temperatura de um corpo varia tanto no espaço quanto no tempo, ao contrário do regime permanente, onde a temperatura em cada ponto é constante ao longo do tempo. No regime transiente, o sistema está em processo de alcançar o equilíbrio térmico. Este fenômeno é comum em diversas situações da engenharia, como, por exemplo, o aquecimento ou resfriamento de peças metálicas, o arrefecimento de motores ou componentes eletrônicos, processos de tratamento térmico, conservação de alimentos e mudanças rápidas de temperaturas em fluidos e sólidos. Esta é uma das principais características do regime transiente, a variação da temperatura sempre em função do tempo. Esta imagem da panela no fogo ilustra muito bem as formas de transferência de calor. Primeiro, por radiação. A chama sobre a panela radia calor, fazendo com que a temperatura da superfície mude com o tempo. Segundo, por convecção. A transferência de calor entre a superfície da panela e o líquido faz a temperatura mudar ao longo do tempo. E o terceiro, por condução, que é a transferência de calor entre dois sólidos em contato direto, causado pela diferença de temperatura. A condução de calor ocorre devido à diferença de temperatura dentro de um corpo. No regime transiente, essas diferenças mudam ao longo do tempo, o que exige a consideração da variação temporal no cálculo da temperatura. O comportamento térmico é descrito pela equação da difusão de calor, é a segunda lei de Fourier, que em uma dimensão assume a seguinte forma: a variação da temperatura em função do tempo, onde o T é a temperatura no ponto X no tempo T, o alfa é a difusidade térmica do material, calculado pela fórmula que é o K, que é a condutividade térmica, dividido pelo o ρ, que é a densidade, vezes o Cp, que é o calor específico, a compressão constante. A equação geral da condução de calor em regime transiente também tem a forma geral
da condução de calor em um corpo tridimensional, dada pela seguinte forma, onde funciona da mesma forma que a fórmula anterior, porém ela utiliza os eixos x, y e z, todos em função do tempo também. O número de Biot. O número de Biot é um parâmetro dimensional fundamental na análise de condução transiente. Ele compara a resistência térmica interna do material por condução com a resistência externa por convecção e é dado pela fórmula Biot igual HLC sobre K, onde o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção, o LC é o comprimento característico, que é dado pela razão entre o volume e a área da superfície, e o K é a condutividade térmica do material. O valor do Biot ele determina o tipo de modelo a ser utilizado, ou seja, é através dele que se define o cálculo que precisa ser feito. Se o Biot for menor que 0,1, o corpo pode ser tratado como termicamente homogêneo, e a condução interna é muito mais rápida que a convecção na superfície. O modelo de capacidade concentrada de Lamped é aplicável. Se o Biot for maior que 0,1, há variações significativas de temperatura dentro do corpo. É necessário usar modelos com distribuição espacial de temperatura como soluções analíticas ou numéricas. O método da capacidade térmica concentrada, Lamped capacitance. Quando o número de Biot é pequeno, menor que 0,1, a condução interna é tão eficiente que a temperatura dentro do corpo pode ser considerada uniforme, a qualquer instante. Isto simplifica bastante os cálculos, permitindo o uso da equação, onde o T é a temperatura do corpo no tempo T, o TI é a temperatura inicial, o T infinito é a temperatura do fluido em contato com o corpo, o H é o coeficiente de convecção, o A é a área da superfície de troca de calor, o V é o volume do corpo, o ρ é a densidade e o Cp é o calor específico. Aqui a gente traz um problema para ilustrar esse tema, onde diz que uma placa plana de cobre com espessura 2L, 2 centímetros, ou seja, o L é igual a 0,01 metros, está inicialmente a uma temperatura uniforme de 100 graus, a partir do tempo igual a zero, ambas as faces da placa são expostas a um fluido a T infinito igual a zero, com coeficiente de convecção a 200 watts por metros quadrados Kelvin. Deseja-se calcular a temperatura no centro da placa, x igual a zero, após o tempo de 60 segundos. Temos os dados do problema, a condutividade térmica do cobre, que é 390 watts por metro Kelvin, a densidade do cobre, 8.900 kg por metro cúbico, o calor específico, 385 joules por quilograma por Kelvin, espessura da meia placa, 0,01 metros, a temperatura inicial, 100 graus, a temperatura do fluido, 0 graus, e o tempo T igual a 60 segundos. O primeiro passo para calcular é encontrar a difusidade térmica. Utilizamos a fórmula, colocamos os valores disponíveis no problema, chegamos a um valor de 1,15 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. O segundo passo é calcular o número de Biot. Então, utilizando a fórmula de Biot, chegamos ao valor de 0,0051. Com isso, podemos utilizar a solução de Lamped capacitance, porque o valor de Biot é menor que 0,1, então nos possibilita utilizar essa solução. O próximo passo é aplicar a solução de Lamped. No caso, um corpo simétrico, a placa, essa razão pode ser simplificada, então utilizando a forma simplificada dela, a gente utiliza os dados disponíveis no problema e chegamos a um valor de 0,70. Por fim, utilizamos a fórmula de Lamped, lançamos os dados encontrados até aqui e chegamos a uma resposta final, onde a temperatura no centro da placa, após 60 segundos, é aproximadamente 70,4 graus Celsius.